Sabe, essa vontade de viver mais, isso não é uma ideia moderna, não. É, na verdade, uma das buscas mais antigas e, eu diria, fundamentais da humanidade. Se a gente parar para pensar, desde os mitos lá do passado até os laboratórios super tecnológicos de hoje, a questão no fundo é sempre a mesma. Será que dá para vencer o tempo? Para estender um pouco mais a nossa existência? Bom, para a gente entender essa busca toda, vamos fazer uma jornada. A gente começa com essa pergunta, que é tão antiga quanto a própria humanidade. Depois, vamos mergulhar na ciência por trás do envelhecimento e ver que ferramentas já existem para lutar contra ele. A partir daí, a gente olha para um futuro que parece até ficção científica e, no final, vamos encarar as perguntas éticas bem difíceis que tudo isso levanta. Então, primeiro um pouco de contexto. Essa busca pela vida eterna não começou agora com os bilionários do Vale do Silício, não. Na verdade, é um sonho que acompanha a nossa civilização desde o comecinho. Olha só esse número, 122 anos e 164 dias. Esse aí é o recorde humano, pelo menos o que a gente tem documentado. Foi o tempo de vida da Jeanne Calment. Ela é o nosso marco, sabe? O limite biológico que a ciência hoje está determinada a superar. E essa busca é uma linha que atravessa a nossa história. Começa lá na antiga Mesopotâmia, com a epopeia de Gilgamesh, que já era uma história sobre lamentar a mortalidade. Séculos depois, os alquimistas buscavam um elixir mágico da vida. Foi só lá no Iluminismo que a ideia de usar a ciência e não a magia para estender a vida ganhou força de verdade, preparando o terreno para a biologia moderna. Ok, então, para estender a vida, a gente precisa primeiro entender por que a gente envelhece. O que exatamente acontece no nosso corpo que leva a esse declínio que parece inevitável? Uma das peças centrais desse quebra-cabeça é um negócio chamado senescência celular. Pensa assim, nossas células chegam a um ponto em que elas param de se dividir, mas elas se recusam a morrer. Elas ficam por ali como umas células zumbis, liberando substâncias que causam inflamação e acabam danificando as células saudáveis que estão em volta. E o envelhecimento não é uma coisa só, é tipo um ataque em várias frentes ao mesmo tempo. O nosso DNA sofre danos o tempo todo. As pontinhas que protegem nossos cromossomos, os telômeros, vão se desgastando a cada divisão celular. Igual a ponta de um cadarço que vai desfiando, sabe? E com o tempo, isso expõe o nosso material genético a erros. Além disso, nossas usinas de energia dentro das células começam a falhar. E o nosso estoque de células de reparo, bom, ele vai se esgotando. Certo. Então, o que os cientistas estão fazendo a respeito disso tudo? Isso nos leva às ferramentas que estão sendo desenvolvidas hoje para combater esse processo de múltiplas frentes. E aqui tem uma distinção que é, olha, crucial. O objetivo não é só estender o lifespan, ou seja, o número total de anos que a gente vive. O grande foco hoje é estender o healthspan. O que isso quer dizer? É a quantidade de anos que a gente vive com saúde, com vitalidade, conseguindo fazer as coisas que a gente ama. As estratégias que estão sendo estudadas são simplesmente fascinantes. Uma delas usa medicamentos, como a rapamicina, que imitam os efeitos da restrição calórica. Basicamente, elas enganam o corpo, fazendo ele pensar que está em jejum e ativar seus mecanismos de reparo. Outra abordagem usa os senolíticos, que são drogas projetadas para literalmente caçar e destruir aquelas células zumbis que a gente falou. E claro, a fronteira mais ousada de todas é a edição genética, com ferramentas como o CRISPR, que podem nos dar o poder de corrigir as falhas no nosso próprio código genético. Bom, e é a partir daqui que a ciência começa a entrar em um território que hoje parece coisa de filme, mas que já está no horizonte das pesquisas. A primeira parada é a nanomedicina. A ideia aqui é criar robôs minúsculos, do tamanho de moléculas, que navegam pela nossa corrente sanguínea consertando danos no nível celular. É como um físico famoso uma vez disse, a capacidade de engolir o médico. Indo um passo além, vem a ideia de nos tornarmos ciborgues, integrando partes mecânicas e tecnológicas ao nosso corpo para superar as falhas da nossa biologia. Pensa só, se um coração começa a falhar, por que não substituí-lo por um que pode durar séculos? E tudo isso nos leva a uma pergunta que desafia a nossa própria noção de quem somos. E se fosse possível fazer um upload da nossa consciência para um computador? A pessoa que vive na máquina ainda seria a mesma pessoa? Ou seria só uma cópia perfeita, enquanto o original, bom, deixou de existir? Agora que a gente viu que talvez seja possível, temos que encarar a pergunta mais difícil de todas. Mesmo que a gente possa fazer isso, a gente deveria? A tecnologia nos força a pensar nas implicações de um mundo radicalmente diferente. O filósofo Nick Bostrom coloca esse debate de uma forma muito poderosa. Ele compara a morte a um dragão tirano, que todo mundo simplesmente aceita como se fosse inevitável.
Mas e se a gente pudesse matar esse dragão? Seria moralmente correto não lutar contra ele, sabendo que a gente pode vencer? E esse debate é bem acirrado. De um lado, tem pensadores como Leon Kass, que argumentam que desejar a imortalidade é uma coisa egoísta, até narcisista. Do outro lado, John Harris defende que nós temos uma obrigação moral de usar ciência para salvar vidas, e isso inclui salvar vidas do envelhecimento. Porque se a ciência tiver sucesso, isso traria desafios sociais gigantescos. Como é que a gente lidaria com a superpopulação? E a distribuição? Quem teria o direito de viver para sempre? Isso não criaria uma nova classe de imortais ricos enquanto todo o resto continua envelhecendo e morrendo? E talvez a pergunta mais profunda: será que a vida ainda teria o mesmo sentido sem a certeza do fim? E o que é curioso é que o público em geral parece ter essa mesma cautela. Uma pesquisa de 2013 mostrou que a maioria dos americanos recusaria tratamentos para estender radicalmente a vida. Isso talvez mostre que o medo de uma velhice muito longa e frágil é maior do que o desejo de simplesmente viver mais tempo, o que reforça aquela importância do health span em vez do lifespan. E isso nos deixa com uma última reflexão. A ciência pode estar no caminho de matar o dragão do envelhecimento, mas talvez essa seja a parte fácil. O verdadeiro desafio vai ser aprender a viver em um mundo sem ele.